paz do Senhor para os meus irmãos, aqueles que são inscritos no meu canal. Quero louvar a Deus por sua vida. Hoje nós estamos com mais uma oportunidade, pela honra e glória de nosso Deus, pela bondade do Senhor, de ministrar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, uma aula. E eu quero agradecer a Deus por essa riquíssima oportunidade que Ele está me concedendo nesse dia de hoje. E quero convidar os irmãos para participar dessa aula comigo hoje. É uma aula que eu vou estar ministrando mais tarde para os jovens, mas eu quero estar já deixando gravado esse vídeo aqui. É uma oportunidade, né, de a gente aprender junto e poder também compartilhar, né, porque hoje, do jeito que o tempo anda corrido, nem todo jovem tem ido na escola dominical. E como eu já tenho falado, aqui no Japão é sempre à noite, às 8, começa às 8h30 da noite. Muitos trabalham, então às vezes não dá tempo de ir. Então a gente prefere deixar um pouco gravado aqui e aconselhá-los a estar assistindo, né? E a gente aproveita e aprende aqui, e depois com aqueles que estiverem lá na sala de aula a gente compartilha junto também, por honra e glória de Deus. Porque eu penso assim comigo, se tiver uma alma lá, tem muito valor para Deus. Então eu me preparo para ministrar, nem que seja para uma pessoa se aparecer lá. Assim como Jesus fez com Nicodemos, com aquela mulher samaritana. Então nós temos que ter essa humildade, né? Primeiramente, quando nós recebemos essa oportunidade de poder estar ministrando, o primeiro que aprende somos nós. Então para mim eu fico maravilhado. E eu quero compartilhar nesse vídeo com os irmãos um pouco do que nós vamos aprender em sala de aula mais tarde. E esse vídeo vai ficar gravado aí, né? Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, né? Tem bastante vídeo lá. Tem vídeo de pregações, tem vários vídeos no canal, né? Vou deixar aí depois compartilhado. Você entra no canal, o canal chama Evandro Souza da Silva. Pode clicar lá que você vai ver, tá bom? Deus abençoe. Vamos para a aula hoje. A aula que foi nos concedida para nós estar ministrando. Está na lição de número 11, né? Primeiro trimestre de 2021. A revista é essa dos jovens, né? Ensina-nos a orar. E é uma benção essa aula, essa revista aqui, viu? Que maravilha. É que a gente às vezes dá uma revista dessa, às vezes a gente é escalado para dar às vezes uma aula por mês, duas talvez. Mas é benção porque a gente aprende. Então hoje eu estou na responsabilidade de levar a aula de número 11, tá bom, irmãos? Então eu vou estar fazendo a leitura aqui, dando uma discorrida aqui na leitura da aula, né? Essa revista aqui ela tem por título, né, Exemplos de pessoas e orações que marcaram as escrituras. Tem o comentarista dessa revista aqui, é Marcos Tedesco, né? E nós vamos para a lição de número 11, amém? O tema dessa lição hoje que a gente vai estar ministrando é justamente a lição de número 11 é a oração sacerdotal de Jesus. Ele fez para os discípulos. E nós temos por texto, a hora aqui, o texto do dia está escrito: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu os destes e guardaram a tua palavra. João 17,6. Amém? E a síntese nós temos aqui: a oração sacerdotal de Jesus nos permite sentir o quão profundo é o amor de Cristo por sua igreja. Que benção, né, irmão? É por isso que até hoje está dando continuidade a esse trabalho, justamente por causa disso. Porque essa oração, né, nos permite sentir o quão profundo é o amor de Cristo por sua igreja. Isso é uma maravilha. E nós temos os objetivos aqui, né, que é demonstrar o contexto em que foi proferida a oração sacerdotal. Depois tem dimensionar a importância da santificação para o cristão e enfatizar a continuidade da missão da igreja. Então é uma lição muito abençoada. Eu vou aprender junto, vou estar ministrando para os jovens, mas eu de cara eu já vou aprendendo, porque é uma benção você poder aprender. Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos continuar aprendendo, amém, irmãos? Nós temos aqui o texto bíblico do dia, que está em João 17. O escritor aqui da revista, ele colocou do 17 do 1 ao 4, depois do 9 ao 11, depois 17, depois 19, 22, 23. Ele pulou, né? Mas eu vou fazer a leitura aqui na minha escritura sagrada, porque, como eu já tenho falado aqui, os jovens aqui no Japão, eles têm um pouco de dificuldade de ler o português. Muitos deles que cresceram aqui. Então a gente vai estar lendo, porque aqueles que vierem se deparar, às vezes não leem, mas pelo menos ele ouve, né? Se for assistir o vídeo, tá bom, irmão? Então João 17, vou trocar esses óculos aqui. Vou estar fazendo essa leitura aqui. Se o irmão tiver a Bíblia aí, o irmão pode acompanhar a leitura aí. Então fica só ouvindo, tá bom? Eu vou ler na escritura sagrada, porque não é porque é escola bíblica a gente vai ler só na revista. Eu já prefiro ler a Bíblia, tanto que na escola lá também, na aula, quando eu vou dar também, eu prefiro já pedir para eles abrirem a Bíblia, para a gente ler na Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, do Deus vivo na nossa mão. Então vou estar fazendo essa leitura aqui, que essa leitura é linda, irmão. É muito maravilhosa essa leitura, e eu amo ler essa leitura. Amém?
Então vamos lá. Jesus falou essas coisas, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus, tu os destes e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que me destes e eles as receberam, e tenho verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eita maravilha! E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu deles a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Que leitura linda, irmão. Uma leitura dessa aqui, uma oração dessa é uma oração linda, e você pode perceber que nós estamos incluídos nessa oração também, né? Nesse tempo de hoje. E não tem como, irmãos, nós entrarmos, pegar a Escritura Sagrada e às vezes a gente vai preparar um estudo. Quem prepara, a gente entende o tempo que tem, né? O tempo que a gente tem para ministrar uma aula como essa, mas não tem como a gente não pegar e não ler tudo, né? Para poder a gente pegar a palavra bem, né? O texto e o contexto do que está falando, né? Então é uma benção. Então aqui na introdução dessa aula está falando assim: estudaremos nesta semana uma oração muito especial realizada por Jesus. A oração sacerdotal, próximo do momento de sua prisão. Essa oração propõe uma síntese das questões que envolvem a missão dos cristãos na terra, o processo de santificação, a vontade de Deus para com a sua igreja e as necessidades dos crentes para com o Pai Celeste. Que maravilha, né? A oração proferida por Cristo revela misericórdia, justiça, glória e verdade de Deus para conosco. Olha que coisa linda, né? O Mestre apresenta a Deus as nossas necessidades e pede que conheçamos a perfeita alegria, sejamos guardados do mal, cresçamos em verdade e em santidade, e que possamos demonstrar o amor com as pessoas. Está tão difícil hoje, né, irmãos? Nesse tempo que nós estamos passando, né? Essa verdadeira demonstração de amor com as pessoas está uma dificuldade, é só Deus mesmo. Essa oração, que faz parte de um momento tão intenso da vida de Jesus e de seus discípulos, nos permite um alento e um refrigério diante de tantos desafios
enfrentamos no mundo e nos lembra de que em Deus somos mais do que vencedores. Amém? Você é mais do que vencedor? Eu sou, graças a Deus, irmão. Eu era um derrotado, mas hoje, para a honra e glória de Deus, eu posso falar que eu sou mais do que vencedor. Porque hoje eu já não ando mais segundo o conceito desse mundo. Então aqui nós temos 3 tópicos para nós tratar nessa lição de hoje, né? O primeiro tópico é chegada a hora. Eu vou divulgar aqui. E temos os 3 tópicos, temos os subtópicos. Eu vou fazer questão de ler. Eu sei que nem todos têm paciência hoje em dia para assistir um vídeo. Quando chega 40, 50 minutos a pessoa já está cansada, mas eu vou ler assim mesmo, para a honra e glória de Deus. Porque eu lendo eu também aprendo. Então o primeiro tópico está escrito chegada a hora e no seu subtópico está escrito em fervente oração. Então vamos lá. Jesus, momentos antes de sua prisão, dirige a Deus essa oração, que é um modelo de como devemos orar por aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Olha só, presta atenção nisso. Desde um pastor que ora por suas ovelhas, a um líder que ora pelos seus jovens, um professor de escola dominical que ora por seus alunos, até um pai que ora por seus filhos. A oração sacerdotal de Jesus é uma referência de comprometimento de um líder com Deus. Entre os objetivos das nossas orações por aqueles que estão sob a nossa responsabilidade estão os anseios para que conheçam profundamente a Jesus Cristo e a sua palavra, que sejam preservados por Deus das influências mundanas, que gozem da verdadeira alegria em Cristo, que em seus pensamentos e ações reflitam a Jesus, que busquem a unidade no Senhor, que anunciem o reino de Deus, que sejam perseverantes na fé e que com Cristo permaneçam no amor e na presença do Pai. Olha, é longa essa leitura, hein? A oração sacerdotal é um marco no ministério de Cristo, pois nos permite perceber o cuidado do Mestre para com a grande amplitude dos desafios que seriam enfrentados pela igreja. Podemos observar que a vida de oração sempre foi uma constante no ministério de Jesus. Vejam quão frequente essas práticas eram registradas no... Olha só, primeiro a gente vai ver aqui no batismo, que está em Lucas 3, 21, né? De madrugada, Marcos 1, 35, no monte, Mateus 14, 23, antes de escolher os seus 12 discípulos, Lucas 6, 12, na transfiguração, Lucas 9, 29, no Getsemane, Lucas 22, 44, entre inúmeras tantas outras vezes, foram muitos os momentos de oração que marcaram o ministério terreno do Filho de Deus. Porém, a oração sacerdotal ocupa um lugar especial por uma amplitude de temas e chamados ao grande desafio proposto ao povo de Deus. Amém? Então, só nessa leitura aqui, né, a gente já vai ver que Jesus orava muito e nós precisamos orar, né? Deus nos deu Jesus. Ele mesmo declarou nos versículos dessa leitura bíblica que nós fizemos aqui, nos versos 6, 9, 11, 12 e 24, nós encontramos 5 citações de Jesus, ele falando, ele dizendo, aqueles que tu me destes. Então, jovem, eu quero que você saiba de uma coisa, foi Deus que primeiro se importou com você. Amém? Então, João 18, 8 e 19, Jesus não permitiu que levasse nenhum deles quando ele foi preso, né? Nos dando a garantia de que nele nós podemos confiar. Então Jesus, né, no versículo 18 aqui, João, onde nós lemos aqui no João 18, 8, está escrito assim, Jesus respondeu, já vos disse que sou eu, pois me buscais a mim, deixai ir este. Então Jesus, na hora que foram pegar Jesus, prenderam ele falou, deixa todos esses aí embora. É a mim que vocês estão atrás, não é deles. Então esse é o livramento que nós temos hoje em dia. Por mais que o diabo venha com a tentação dele, nós temos essa certeza que Jesus está nos guardando. Amém? É um pouco rápido, talvez não vai, né? Mas vamos lá, vamos já para o segundo. Aqui a mensagem da cruz. Coisa linda. A mensagem da cruz. Segundo subtópico, tá? Diz assim, ó. Jesus inicia sua oração falando, Pai, é chegada a hora. Mas que hora é essa? O momento em que Cristo, movido pelo amor infinito de Deus, deu a sua vida na cruz para que todos nós tenhamos acesso à vida eterna. Está lá em João 3,16, todo mundo já conhece. Foi um ato movido por um amor que nós jamais podemos imaginar, mas que conseguimos senti-lo, nos transformando, nos envolvendo e nos direcionando a seguir a Cristo em todos os momentos de nossa vida. Esse amor também leva a nos entregarmos diariamente em prol da salvação dos nossos irmãos. 1 de João 3,16.
Afinal, o Pai não quer que ninguém se perca. Como nós já vimos, esse texto que eu li agora, que o Pai não quer que ninguém se perca, e que também, como nós dissemos também, ele está lá em Mateus 18,14 também, nos confirmando que o Pai não quer que nenhum de nós se perca, amém? Então aqui nós vemos Jesus orar por si mesmo, lá do verso 1 ao 5, depois recapitulando a sua missão, revelando o seu relacionamento singular com o Pai, e fica claro que Jesus retornará à sua glória plena somente por meio da cruz. Então se ele não se entregasse, não fosse crucificado, é que nem o apóstolo Paulo fala, né? Se ele não ressuscitasse, em vão seria a nossa, né? A nossa fé nele, a nossa crença nele. Então, tudo indicava que era a cruz. Amém, irmãos? Deu para compreender mais ou menos? Nós vamos para o terceiro. Eu estou fazendo um pouco rapidinho aqui, porque a gente também procura calcular o tempo de vida, o tempo que nós temos lá na congregação para ministrar, né? Então, eu fazendo aqui, depois eu revejo o vídeo, vejo quanto tempo eu usei, e já fica bem alinhado para mim com o meu tempo lá na sala de aula. A explicação que eu estou dando, alguma que está fora da revista, é algo que eu fui recebendo quando eu fui estudando e aplicando, então é para a honra e glória de Deus. Isso aí. Às vezes a gente fica preso só na revista, mas tem alguma coisa que a gente precisa fazer uma aplicação que o Espírito Santo nos dá quando nós oramos e buscamos também, né? Então, para a honra e glória de Deus. Então, agora o terceiro tópico aqui está escrito, subtópico está escrito, para a glória de Deus. Olha só. Mediante o sacrifício de cruz que se aproximava, o supremo, onde o Cordeiro de Deus daria a sua vida por cada um de nós. Essa é uma história movida por um amor imensurável e contagiante. Primeira de João 4:10, pode ler depois lá, a gente lê, mas a gente pede para o aluno ler em sala de aula, para incentivá-lo a ler. Então, como não viver intensamente o amor de Deus ao aceitar Cristo como Salvador? Como não glorificar ao Pai com toda a nossa existência quando somos movidos pelo amor ágape? 1 Coríntios 10:31. Enfim, todas as coisas são para a glória de Deus, e Cristo manifestou esse belíssimo fato em sua oração, quando Jesus diz, glorifica o teu Filho. Não busca a sua própria glória, mas sim a glória do Pai e do Filho, que com o Espírito Santo formam uma única pessoa, que é a Trindade. Amém? Então esse aí está lá em João 7:18 e 12:28. Né? O comentário que nós temos aqui é esse. Moisés refletiu a glória de Deus, que está lá em Êxodo 34:29, mas Jesus, que compartilha a glória preexistente do Pai, é maior que Moisés, né? Então ninguém poderia ver a glória de Deus, mas ela é plenamente revelada em Jesus. João 1:14-18. E não temos dúvidas de que Jesus é Deus, por isso toda a glória seja dada somente a Deus. Amém, irmãos? Então toda a glória é de Deus, toda a glória seja para Deus em tudo que nós vamos fazer. Amém? Então estou encerrando esse primeiro tópico, com seus 3 subtópicos. Agora nós vamos para o segundo tópico, que fala, santifica-os na verdade. E o primeiro subtópico desse segundo tópico é, a tua palavra é a verdade. Então a gente vai fazer a leitura aqui. Olha só. A palavra de Deus tem um grande valor para aqueles que seguem a Jesus. Quando o mestre ora pedindo proteção, alegria, santificação, união e amor, o faz referindo-se aos que atende a requisitos básicos. Veja esses requisitos básicos aqui. Ó. Pertence a Deus, creem em Jesus, são separados do mundo e guardam a palavra. Então nós temos aqui esses requisitos básicos, né? Para a gente entender. Diante desse requisito, o guardar a palavra tem um significado especial, pois à medida em que as palavras de vida penetram no coração e na mente do cristão, ele se torna pertencente a Deus, crê em Jesus Cristo, torna-se separado do mundo e tem ainda mais sede pelas verdades eternas contidas na palavra viva. Amém? Que coisa linda, meu irmão. Eu gosto muito de ler essas coisas, viu, irmão? É coisa maravilhosa. E o comentário que eu coloquei aqui para ministrar para os jovens é isso. A palavra de Deus nas Escrituras é a verdade. Aí eu vou pedir para eles lerem lá Salmo 92 e 160. Se Deus havia santificado seu povo, ou tinha separado das nações, ao dar-lhes a lei, quanto mais não estariam separados os seguidores de Jesus por causa da sua vinda, como a palavra encarnada, não é verdade? Então se Deus, ele deu os mandamentos, né? Ele santificou aquele seu povo, que tinha separado as nações, das nações, né? Separou o povo israelita, o povo das nações. Jesus também ele separou. E glória a Deus por isso, irmão. Vamos nos sentir cada dia mais perto de Jesus, né? Por mais que nem nós lemos aqui na própria aula, ele falou que nós estamos no mundo. Ele pediu para o Pai não nos tirar do mundo, mas nos livrasse do mal. Que é o segundo subtópico que nós vamos ler aqui.
que os livre do mal. Está no segundo subtópico da lição. Vamos lá. Jesus, durante essa oração especial, pede ao Pai que livre os seus filhos do mal. O amor de Cristo o impeliu a interceder por cada um que teria que enfrentar os desafios que se levantaria ao longo de toda a história da igreja na terra. Desde os momentos seguintes à sua crucificação até os dias finais, mais adiante o Mestre completamente pedindo que o Pai santificasse os seus filhos na verdade. É na santificação que acontece o processo de afastamento das influências malignas do mundo e uma aproximação com Deus. Quando os crentes buscam a santificação na palavra, que é a verdade de Deus, passam a viver um maravilhoso processo de constante santificação, onde o mundo perde o significado e não mais consegue imperar sobre as vidas. Neste momento, cada cristão volta-se para Deus, adorando, servindo e buscando ainda mais da presença divina. Deus nos livra do mal na medida em que nos aproximamos dele. Como a proximidade de uma lareira nos esquenta e extingue o gélido ar do inverno, quando nos aproximamos de Deus e permitimos que o Espírito Santo conduza nossos passos, as forças mundanas se afastam e perdem o seu domínio sobre o homem. Que maravilha, né? Aí as forças mundanas já não tem mais como se achegar do homem que é santificado a Deus. Eu tenho visto uma coisa muito nesse tempo, irmão, supor, viu? É que aqui é uma aula, a gente está ministrando aqui, não tem nem como comentar isso, mas eu vou tecer o meu comentário que eu coloquei aqui, que eu coloquei bastante palavras aqui para ministrar para os jovens lá, então. Jesus tratava seus discípulos como verdadeiros remanescentes de Israel, isto é, a comunidade pactual dos salvos em Israel. Em quase todo o Antigo Testamento, somente uma parte de Israel, de cada geração, seguiu a Deus. Em algumas épocas, como na época de Josué, ou de Davi, o remanescente era grande ainda naquela época, né? Em outras, como na geração de Moisés e de Elias, era pequena. Aí apareceu outros grupos, né? Os grupos, particularmente os essênios, os prováveis autores dos manuscritos do Mar Morto, também acreditavam que o restante da nação havia se desviado, e eles eram o verdadeiro remanescente. O tema aparece no Antigo Testamento, lá nos profetas Isaías 10 do 10 a 22, depois Joel 2, 32 e Amós 9, 8 e 12. Então esses textos aparecem lá. Enquanto alguns essênios buscavam separar-se fisicamente do restante de Israel, os seguidores de Jesus, contudo, permaneciam em contato com o mundo, apesar de serem diferentes. Então, às vezes a pessoa pensava que santificação, que se santificar, era se separar das pessoas, fisicamente. Se nós nos separarmos das pessoas hoje, fisicamente, achando que nós somos santos, como é que nós vamos... O nosso testemunho de vida vai fazer com que eles aceitem o Evangelho e aceitem Jesus Cristo. Então nós precisamos, é que nem Jesus falou, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Então nós precisamos continuar trabalhando, amém? Glória a Deus por isso. Vamos para o terceiro. Para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Jesus pede algo muito especial para a sua igreja. Que todos sejam um, e para servir de referencial, usa o exemplo da própria relação existente entre o Pai e Ele mesmo. Olha só. Assim como o Pai e o Filho, juntamente com o Espírito Santo, são um, formando a Trindade, os que fazem parte da igreja devem também buscar uma unidade que não seja quantitativa, mas sim plena na formação de um só corpo. Jesus não se refere à união institucional e relacional entre pessoas e igrejas, mas à formação de um único corpo espiritual, o corpo de Cristo. O Mestre não pede que todos formem um, mas que sejam um. O desejo que é demonstrado na oração é para que essa união seja de uma amplitude espiritual de todos os que se entregam a Cristo, a palavra e a santificação. Alguém entendeu isso? Agora eu queria entender porque que tem tanta divisão, tanta porta, tanta placa de igreja separada, tantas pessoas que um não pode ir num trabalho de outro, não pode ir no trabalho do outro. Isso é que eu não consigo entender ainda, irmão. Mas eu estou buscando, estou pedindo a Deus essa direção, porque eu não quero ficar preso em lugar nenhum, não. A única coisa que eu quero ficar aprendido é aqui mesmo. A santificação é a palavra. A palavra é quem é? O verbo vivo, o próprio Jesus. E a santificação é aquele ato que a própria Escritura diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E eu quero ver o Senhor.
Então eu quero me manter nisso. Um comentário meu que eu coloquei para passar para os jovens é que a unidade de pai e filho serve de modelo para a unidade a ser experimentada por todo o povo de Deus. Israel conhecia que Deus era um só, né? Se a gente, eu vou pedir para eles ler lá Deuteronômio 6:4, né? Que aí vai ver que Deus é um só. Foi o que eles aprenderam, amém? Então a gente vai ler aqui, a gente não vai ler, vai deixar aqui o versículo bíblico, Deuteronômio 6:4, porque o Israel ele conhecia que seu Deus é um só. E que nós também possamos conhecer que nosso Deus é um só. A Bíblia vai nos dizer claramente que um reino dividido ele não vai subsistir, né? Então, a minha oração é para que acabe essa divisão no meio desse povo. Porque senão ninguém vai subir não desse jeito, não, amém? Vamos para o terceiro tópico aqui. Para que o mundo conheça que me enviastes. Terceiro tópico. Vão ser os 3 subtópicos. Então eu vou para o primeiro subtópico que está dizendo odiado pelo mundo. Odiados pelo mundo. Olha só. Como o mundo nos vê? Uma pergunta. Qual o sentimento que as pessoas descrentes possuem por cada cristão convicto e comprometido com o reino de Deus? Outra pergunta. Você já parou para pensar nessa questão? Se nós, enquanto igreja, fomos aceitos pelo mundo e bem tratados pelos não cristãos, algo está muito errado. Então, o que quer dizer que devemos desejar? Sermos maltratados e odiados? A resposta não é tão simples. Vamos lá. Vamos continuar. Estou lendo na revista. Nós já estamos quase chegando no final. Glória a Deus, que leitura apreciada e maravilhosa. Eu gosto de ler, irmão. Eu gosto de ler muito. Eu gosto de ler muito mesmo. E é grande esse texto aqui do primeiro subtópico. Assim, se acharmos aceitável e desejável tal situação, estaremos vivendo em um conformismo para com as multidões que se perdem. Nosso coração deve almejar intensamente a conversão dessas pessoas para que elas venham a confessar Cristo e então viver plenamente uma nova vida. Mas enquanto essas pessoas não aceitam o sacrifício na cruz, terão ódio por cada um de nós, pois vem em nossas vidas algo que não compreendem e não aceitam. 1 João 3,3. Não odeiem a mim ou a você, mas sim odeiem a Cristo que está em cada um de nós. Então esse povo ele não odeia nem a mim nem a você. Ele odeia a Cristo que está em cada um de nós. Nas palavras de Jesus, ele diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Está lá em João 15:18. Nós não somos desse mundo e por isso o mundo não nos aceita. Pense bem, meu caro jovem, a nossa missão não é apenas dizer aos pecadores desse mundo que Jesus os ama, mas sim, como voz profética, chamar o povo ao arrependimento, à mudança de vida, ao abandono do pecado e total renovação da forma de pensar. Romanos 12:2. É por isso que o mundo odeia a nós cristãos. Afinal, somos chamados para fazermos a diferença. Mateus 5:13 e 14, que é o que a gente fala que é o sal da terra, né? Então, em contextos judaicos, a comum ideia de guardar ou proteger o seu povo, a tradição judaica e veterotestamentária enfatiza a separação de Israel do mundo, em que Israel com frequência era odiado pelo mundo. Então o povo de Israel com frequência era odiado pelo mundo. Houve lugares ali logo no começo da saída do êxodo que teve pessoas que não permitiu que o povo de Israel passasse por determinado local. Eles eram odiados. Deus havia santificado, né, separado Israel para si como um povo santo, especialmente ao lhes revelar seus mandamentos. Está lá em Levíticos 11, 44, 45. O povo judeu ainda hoje celebra essa santificação por meio dos mandamentos ao proferir as bênçãos quando são acesas as velas sabáticas. Então o povo ainda, até hoje. Agora, infelizmente, no nosso meio, hoje em dia, o que acontece? Você é um cristão, você tem uma pessoa que conhece a Jesus, aí a pessoa vive colocando umas coisas na internet sem nada, sem significado nenhum. Se você colocar um comentário ali, irmão, a pessoa já corta você ali, já bloqueia, já fica com raiva de você, porque a pessoa quer viver segundo o curso desse mundo e quer falar que é cristão. A gente não fala para repreender, para coisa, mas a gente fala à luz da verdade, só que as pessoas não falam. Então eu sempre estou comentando alguma coisa, às vezes sou até repreendido, não comenta isso. Mas tem coisa que a gente tem que colocar pelo menos um comentáriozinho ali, pelo menos um dedinho ali para a pessoa saber, se lembrar de onde Jesus tirou ela. Amém? Então que Deus nos ajude. Nós estamos no mundo sim, que nem Jesus falou, né? E o mundo vai nos odiar sim.
Porque uma referência que eu tenho na minha vida, eu sei que Jesus foi o que mais sofreu, porque ele sofreu injustamente, sem pecado nenhum. Mas quando João Batista foi falar para aquele rei daquela época, que estava se envolvendo com a esposa que não era dele, que era do próprio irmão, aí a coisa doidou. Aí o João Batista estava até lá, então estava lá no cárcere, tranquilinho lá, preso lá. Mas aí, ó, a mulher lá se revoltou lá, né? E pá, a filha dançou na frente do rei lá, e o que você pede? Pede a cabeça do João. João não tinha nada a ver com festa, estava lá preso. Pede o pescoço dele. Por quê? Porque ele falou a verdade. Ele abriu a boca aí e falou que é verdade, mas pede a cabeça dele. Então é assim, mano. Quanto mais você falar a verdade, mais tua cabeça vai rolar. Mas crê em Jesus Cristo. Porque ainda que esse corpo, essa cabeça rola e esse corpo vai para o mato, Jesus ele tem nos orientado acerca disso. Teme aquele, não aquele que tem poder para matar teu corpo, mas sim aquele que tem poder para matar teu corpo e lançar tua alma no inferno. Então vamos temer a esse, que é o nosso próprio Deus, que só Ele pode lançar. Amém? Que Deus nos abençoe. Aqui é apenas uma aula, mas a gente se empolga. Vamos para o segundo tópico aqui. E conheceram o teu nome. Vamos lá. Glória a Deus. Eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado porque a coisa é maravilhosa mesmo. Ó. Foi através da obra de Cristo que o nome de Deus foi sendo conhecido pelos homens que estavam sendo alvos da intercessão. Alvos da intercessão. Dessa intercessão da oração, né, irmão? Naquele momento a palavra de Deus alcança as vidas e as transforma, mas para que isso ocorra, essa mensagem precisa ser manifesta no modo de viver de cada um que a propaga. E sempre quando eu pego o microfone para ministrar na igreja uma palavra, eu falo, essa palavra tem poder para salvar você. Mas se minha vida não estiver no altar, eu estou perdido. E isso é uma pura verdade. Caro jovem, se você deseja proclamar o amor de Deus aos seus colegas, permita que eles vejam em você a manifestação desse amor. Por exemplo, se anunciamos a bondade de Deus, vivamos plenamente essa bondade. Se permita ser o canal por onde as pessoas irão conhecer o nome de Deus e todas as suas maravilhas seja uma vara que em Cristo produz muito fruto. Está lá em João 15, 5, né? Então seja essa vara, João. Seja essa vara. Né? Porque nós precisamos mesmo ser esse exemplo no meio desse povo. Se a gente não dá exemplo, vou falar a verdade, eu fico envergonhado. Eu não tenho coragem de pegar um microfone, se minha vida não estiver no altar, não tenho coragem de pegar um microfone e subir lá para dar uma palavra, para dar não sei o quê, até mesmo uma palavra de oferta. Se eu não sou um dizimista, eu não vou lá subir no púlpito lá para dar uma palavra de dízimo e oferta. Porque eu não faço, eu vou falar uma coisa que eu não faço, não adianta. Aí é hipocrisia. E eu tenho muito temor a Deus, isso que eu acabei de falar agora. Amém, irmãos? Então, é o nosso exemplo que vai fazer a diferença. É o nosso exemplo de vida. O amor do Pai e a pessoa de Jesus deve estar em nós, pois Jesus nos revelou o nome do Pai em relação a seu Filho para levarmos esta boa notícia que é o Evangelho. Então o amor do Pai e a pessoa de Jesus ele está aqui em nós. Então se isso não estiver em nós, então não adianta a gente querer pôr a mão no arado sem noção do que está fazendo, porque isso aqui é coisa séria. Um dia nós iremos prestar conta acerca disso, amém? Então o terceiro e último subtópico, a obra continua, né? Essa obra... Em um certo momento, Jesus, dando as instruções finais aos discípulos, falou acerca de frutificação, da frutificação do cristão. Ele disse assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15,16. Com essa fala, o mestre nos deixa um grande desafio. A continuação da sua obra em breve. O plano de redenção estaria consumado, o sacrifício de Cristo seria realizado e uma nova vida seria possível a todos os que crescem. Mas, para que todos os homens pudessem aceitar a salvação em Cristo, Jesus se faria necessário anunciar as boas novas. Após os evangelhos chegar a vez dos Atos dos Apóstolos, após o sacrifício vivo, Cristo ordenou: ide por todo o mundo. Nós somos chamados a viver a continuação da história da igreja. Somos escolhidos por Cristo para dar frutos e frutos que permaneçam. A obra continua e cada um de nós, jovens, somos convidados pelo Mestre amado a anunciar a todos que há uma esperança. Eita, que coisa linda, né?
Nós somos chamados para anunciar a todos que há uma esperança. Então, jovem, diga sim ao seu chamado. Diga sim. Então, João 14, no versículo 12, o 13 e o 14 diz assim: na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Glória a Deus. Vamos para a conclusão. Está falando que pode pedir tudo em meu nome que eu farei, por isso contribuirá para a glória do Pai, por causa daquilo que eu, o Filho, farei por vocês. Se pedirem qualquer coisa em meu nome, eu farei. Então, irmão, se Jesus nos salvou, nos resgatou e está nos chamando para dar continuidade na obra, Ele rogou o Pai, e o Pai nos enviou o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos faz nos mover aqui nessa terra ainda, e com esse desejo de anunciarmos a boa notícia do Mestre, né? O Evangelho. Então pode pedir, se você ainda não recebeu, peça, aceita Jesus como teu único suficiente Senhor e Salvador, peça o Espírito Santo que Ele dá. Amém? Vamos concluir aqui? Na oração sacerdotal, Jesus intercede por si mesmo, por seus discípulos e pelos crentes que viriam a se converter em tempos futuros. Que coisa linda, né? É um dos momentos mais difíceis em seu ministério na terra. O sacrifício da cruz se aproximava, a prisão estava a poucos momentos de ocorrer e o mestre tinha ainda alguns minutos para buscar com ardor as forças que seriam necessárias para tal desafio. São palavras que nos dão ânimo e nos fortalecem até os dias atuais. E no final diz: obrigado, Jesus, eu só tenho que agradecer, porque tem certos textos que diz que Ele chegou a suar gotas de sangue ali, né, para poder nos trazer, para poder entregar a vida por nós. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a Deus por esse momento tão precioso, fazer uma oração de gratidão ao meu Pai, você que ficou até o final desse vídeo. Que Deus abençoe sua vida, compartilhe, que será de bênção para a sua vida e para aqueles que receberem esse vídeo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por todos esses ensinamentos, Senhor. Que essas palavras encontrem no meu coração uma terra boa, para que não se perca essa semente tão preciosa que é a semente do Evangelho, Senhor. Abençoa cada vida que se deparar com essa aula, abençoa seu lar, sua família, dá força para o teu filho, encoraje cada dia mais. Meu Deus, se eu estiver enfermo, passando por alguma dificuldade, que o Senhor, mediante o teu divino Espírito Santo, venha visitar essa pessoa agora, nesse momento que ela está ouvindo essa oração, para que ela seja curada, porque eu creio no poder da oração, eu creio no meu Senhor que ressuscitou ao terceiro dia e que virá nos buscar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade, que jovens possam ouvir essa palavra, e que o Espírito Santo possa testificar no coração de cada um, Pai. Essa é a oração que eu te peço. Eu faço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Aqui eu encerro. Deus seja louvado em tudo. Paz.